Então, pessoal, vamos falar um pouquinho do estoque. O estoque, como que ele é utilizado? Vocês têm aí os seus materiais, né, que vocês utilizam para a produção aí na sua empresa. E sempre que vocês efetuam a produção, esse material sai lá do seu estoque, né? O estoque vai diminuindo, né? E quando é efetuado compra de materiais, esse estoque vai aumentando. E basicamente é isso que o GCOP vai fazer, ele vai controlar essa entrada e saída dos materiais, tá? Às vezes também tem a questão das perdas também, né? Quando perdem materiais porque o produto saiu danificado ou não saiu bom, então a gente tem que informar a baixa desses materiais, tem que informar que esses materiais saíram do estoque, tá? Certo, então olha só, como que a gente faz para utilizar o estoque, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui no módulo de estoque, né? Clicamos nele aqui. Ele abre aqui todas as opções que nós temos do estoque, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Então, nós temos aqui as opções. Opções de cotações de produtos, né? Que vai ser utilizado para efetuar, para vocês entrarem em contato com os fornecedores, para verificar os preços desses materiais, né? Aqui temos uma opção para incluir pedido de compra, né? Que você gera uma necessidade de compra na sua empresa, faz um PDF, envia para o seu fornecedor, né? Para o seu fornecedor tá te passando os preços desses materiais, ou então quando você somente entra em contato por telefone com o seu fornecedor e ele te passa um preço, você quer deixar anotado aqui no seu sistema, então a gente consegue informar isso aqui nas cotações, tá? As opções de compras, que é quando você realmente já tem o pedido de compra pronto, né? Aqui nós temos o depósito, que é onde faz a gente consegue fazer a separação de onde fica guardado os seus materiais. Você pode ter mais de um local que fica guardado os seus materiais para poder ir dando baixa. Então ele vai sempre um material específico, ele vai sempre sair ou entrar em um depósito, tá? Esse depósito seria a mesma coisa de um estoque, tá? Aqui embaixo temos os grupos de materiais, que a gente cadastra para fazer a separação de tipos de materiais, né? Por exemplo, papéis, toners, material de acabamento, essas coisas, tá? Inventário, temos uma opção de inventário que serve para fazer a contagem dos materiais, né? Então, esse inventário, a gente vai ter uma ideia deles como se fosse quando você fecha a loja para poder contar todos os materiais. Quando você vai em alguns lugares, né, supermercado, farmácia, que você vê fechado para balanço, né? Então é basicamente isso. O inventário é quando você para fazer esse balanço, tá? Fazer essa contagem dos materiais, certo? Aqui do lado temos o cadastro de materiais, é onde nós vamos incluir os materiais especificamente, tá? Embaixo temos classificações fiscais, que são os códigos de materiais para emissão de nota de venda. Isso para as pessoas que utilizam a DANF, né, a nota de venda, tem que ter esses NCMs cadastrados aí, tá bom? Essa opção de qualidade aqui está desabilitada no sistema, não está sendo utilizada. Tá? Aqui do lado tem a opção de recebimento de notas, que é quando nós recebemos os materiais dos seus fornecedores. Eles trazem, né? E aí a gente informa no sistema aqui pelo recebimento de notas. Tá? E aqui as requisições, algumas empresas quando elas vão retirar o material do estoque, dependendo, né, elas podem utilizar essa opção de requisição aí para dar baixa no material, tá bom? Então, a gente vai começar aqui pelo cadastro de depósitos, né? Para você, antes de você ter os materiais no seu sistema, você tem que informar para o GCOP quais são os depósitos, né? Quais são os estoques que vocês têm. Então vamos lá, vamos clicar aqui na opção depósitos, cliquei nele, ele abre uma telinha aqui com todos os depósitos da minha loja, tá? Os depósitos, né, como eu tinha falado anteriormente, eles são os locais onde ficam armazenados os materiais e é de onde o sistema vai efetuar a retirada ou a entrada dos materiais a retirada quando for feito a produção, né, e a entrada quando for feito o recebimento da nota, correto? Ele vai retirar dos estoques. Aqui nesse cadastro, a gente vai simplesmente incluir e falar, ó, temos o depósito 1, depósito 2, depósito 3, depósito central, tá? Então, só
simplesmente colocar essas informações, tá bom? Para as empresas que têm mais de uma loja física, né? Você tem uma loja em um endereço e uma loja em outro endereço, normalmente cada loja tem o seu próprio depósito, né? Então vocês vão ter que estar cadastrando um depósito com o mesmo código aqui, né? Da loja. Então você vai ter um depósito para cada loja. Então o depósito da loja 1, ele tem aqui o código 1, tá? O depósito da loja 2, ele vai ter que ter obrigatoriamente o código 2, tá? Por que isso? Porque na hora que o GCOP ele dá baixa lá na tela de produção, quando a pessoa da produção informa que foi finalizada a produção, o GCOP vai dar baixa. E ele vai dar baixa, se vocês estiverem utilizando a forma de baixa automática, ele vai dar baixa automaticamente no depósito daquela loja, tá? Ele não consegue produzir hoje, ele vai dar baixa no depósito central, não, ele vai dar baixa no depósito da própria loja, tá bom? Maravilha. Vocês podem ter também um depósito 3 aqui, né? Ou na verdade a gente costuma instruir o pessoal a cadastrar ele com uma sequência maior aqui, colocar no número 99 o depósito central, né? Se as empresas que têm mais de uma loja tiverem um depósito central, vocês podem estar incluindo ele aqui como depósito central, número 99, tá? Para não atrapalhar o cadastro dos depósitos de cada loja, tá bom? E aí o depósito central vai sempre receber as notas e vai distribuindo para as lojas, tá? E isso para as empresas que têm mais de uma loja e que tem também esse depósito central. As empresas que têm só uma loja vai ter somente um depósito cadastrado, uma loja física, tá? Vai ter um depósito cadastrado porque ele vai dar baixa no mesmo depósito da loja, tá bom? Então, ó, vou clicar aqui. Para eu incluir um depósito, eu clico na opção de incluir. Ele vai abrir a mesma telinha aqui do alterar, então eu vou clicar no alterar para vocês verem. Clica aqui. Ele abre essa tela, então é bem simples aqui o cadastro dos depósitos, né? Dos estoques. Você vai colocar o código, que é o código da loja, e colocar a descrição aqui, no caso, coloquei depósito da loja 1, tá bom? Posso mudar, colocar estoque? Posso também, não tem problema. Estoque loja 1, tá? Posso mudar aqui para ficar mais fácil. Acho que é mais fácil o entendimento quando está escrito estoque. Estoque loja 2, tá? Então nós temos aqui os dois depósitos, dois estoques cadastrados, tá bom? Maravilha, então bem simples. Temos aqui as opções de incluir, alterar e excluir. Tá? Alterar, você consegue alterar somente a descrição. O excluir, ele só vai permitir excluir se não estiver vinculado a nenhum material, certo? Maravilha. Vamos fechar aqui essa tela. Vamos para o próximo cadastro aqui, que vai ser o cadastro de grupos de materiais, tá? Então, primeiro incluir o depósito, depois eu vou cadastrar aqui os grupos de materiais. Eu tenho que cadastrar primeiro os grupos, porque quando eu for incluir os materiais, ele vai pedir para eu informar a qual grupo pertence aquele material, né? Então, vamos clicar aqui na opção grupos. Cliquei aqui nos grupos, ele traz para mim aqui todos os grupos de materiais que eu tenho na minha empresa, tá? Basicamente, ele é utilizado para separar, né? Para fazer uma separação, para agrupar, né? Cada material. Então, eu tenho o grupo de papéis, onde eu vou informar aqui todos os papéis, papel sulfite, papel couché, papel reciclado, todos pertencem a esse grupo 1, tá? Aí eu tenho embaixo ali, eu cadastrei um grupo impressoras, por exemplo. Algumas empresas fazem locação de máquinas. Então eles têm que cadastrar também as máquinas lá no grupo, no estoque, para poder eu saber quantas máquinas eu tenho, né? Quantas máquinas eu tenho lá no meu estoque, tá bom? Então temos aqui o grupo 2. Então todas as máquinas que eu tenho cadastrado lá, que eu faço locação, eu deixo elas nesse grupo 2, impressoras aqui. E aí, para incluir um novo grupo, eu vou clicar aqui na opção de incluir, né? Vou fazer a inclusão de um grupo novo aqui para vocês verem. Então vou incluir aqui. Clico em incluir. Ele traz aqui o código para eu estar informando. Vou colocar aqui o código 3, que seria colocar aqui, seria toner. Então coloco aqui, ó, toners, grupo de toners. Essa opção aqui de controla numerador ainda não está habilitada no GCOP, tá bom? Ela vai ter a possibilidade de você controlar o numerador pelo grupo, né? Numerador das máquinas, tá?
Essa opção hoje de controlar numerador está sendo utilizada nos grupos dos serviços, por enquanto. Ainda, aqui nos materiais ainda não está sendo estudado ainda como utilizá-la, tá bom? Então nós vamos colocar só o código e a descrição do grupo. Então código 3, grupo toners, a descrição. Clico em salvar. Cliquei em salvar, ele já apareceu ali, os grupos, tá? Nós temos aqui em cima as opções de incluir, né, para eu poder incluir um novo, alterar para eu alterar somente a descrição, excluir, ele também só vai deixar excluir se não tiver nenhum vínculo com nenhum material, tá bom? E aqui do lado nós temos a opção de fornecedores. Aqui nessa opção é possível vincular quais os fornecedores vendem um material específico, tá bom? Um grupo de material específico, na verdade, né? Então, por exemplo, eu já tenho lá os meus fornecedores cadastrados, né? Nós vimos como cadastro fornecedor lá no treinamento de cadastros, tá? Então quem perdeu pode dar uma olhadinha lá. E aí eu venho aqui, por exemplo, tem os papéis, eu vou clicar aqui em fornecedores e eu vou informar quais são os meus fornecedores que me fornecem esse material aqui, ó. No caso, eu tenho aqui o fornecedor Papéis Brasil Limitada, que me fornece o grupo Papéis, está aqui em cima. E eu tenho também o Suzano Papéis. Esse aqui é bem conhecido, né? Não sei se é desse jeito que escreve, mas... Suzano Papéis, ele também me fornece esse material. Papéis aqui, tá bom? Posso incluir mais um fornecedor? Clico aqui na opção incluir. Ele vai me abrir todo o cadastro de fornecedores e eu seleciono todos os fornecedores que me vendem esse material, esse grupo aqui, nesse grupo Papéis. Essa opção aqui de eu vincular o fornecedor ao grupo do material é bem útil nas cotações de materiais que nós vamos ver posteriormente aqui nesse treinamento. Tá bom? Então aqui temos as opções de cadastrar os grupos de materiais, né? Já incluímos aqui mais um grupo, o grupo toners. E temos as opções de incluir, alterar, excluir e de vincular fornecedores aqui, certo? Então já temos aqui os grupos cadastrados. Vou fechar essa opção e vamos para o próximo cadastro de estoque aqui que é necessário, tá bom? Próximo cadastro que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, é esse de NCM Classificações Fiscais. Eu estou indo aqui fora da ordem, pessoal, por quê? Ele tem aqui as opções de cadastros, que é para incluir no sistema, tá? E temos outras opções que não são cadastro, tá bom? Então eu estou passando primeiro pelas opções de inclusão de produtos, né, de informações que vocês têm que manter cadastrado de forma fixa no sistema e as outras opções que são ações do sistema, tá bom? Então, o outro cadastro que nós temos aqui, ó, é o NCM Classificações Fiscais. Então, vou clicar nela aqui. O que é o NCM, né? Classificação fiscal. Opa, quase que não sai. Classificação fiscal dos materiais, dos grupos de materiais. Esse NCM nada mais é do que um código utilizado para a emissão das notas de venda, para as DANFs, né? Então, para quando você vai emitir uma DANF, lá é obrigatório você informar qual que é o NCM daquele material que você está utilizando. Por exemplo, o grupo de papéis ele tem um NCM específico, 4805300. Na verdade, ele tem uma ramificação ali maior, tá bom? Mas cada grupo de material ele tem um código específico, tá? Esse código você pode estar encontrando aí na internet facilmente, porém o indicado é que vocês verifiquem com seus contadores, né, qual que é o NCM correto de cada grupo de material que vocês vendem aí na empresa de vocês, tá bom? Lembrando que o NCM é só utilizado para quem faz emissão de nota de venda. Se você não faz nota de emissão de venda, não tem necessidade de ter esse cadastro aqui, tá bom? Maravilha. Então, para incluir aqui o NCM é bem simples, clica na opção de incluir e ele traz aqui o código do NCM, que é o código fiscal, né, o código federal, e embaixo ali temos a descrição, que é o nome dele. Aqui vocês podem abreviar também, porque às vezes o NCM é um nome bem grande, né, uma descrição bem grande lá, então aqui vocês deixam abreviados aqui de uma forma que vocês consigam entender na hora de selecionar, certo? Maravilha. Então temos aqui um NCM cadastrado, vamos deixar esse aqui mesmo. Né? E temos a opção de alterar, que ele altera somente a descrição, e a opção de excluir. Tá? Então vou fechar aqui o cadastro de NCMs. E agora nós vamos pular aqui os cadastros que já terminamos aqui, que são os depósitos, os grupos e os NCMs, e vamos para o cadastro de materiais,
que basicamente, os materiais são basicamente a matéria-prima que vocês utilizam para produzir os seus serviços, né? Ou seja, folha de sulfite, espiral, essas coisas, tá? Então, nós vamos ter que ter todos esses materiais cadastrados aqui nessa opção de materiais dentro do estoque, para poder o sistema conseguir trabalhar com esses materiais, conseguir incluir no depósito e também baixar o depósito quando for feita as vendas, certo? Então, antes de fazer essas opções, tem sempre que estar todos os materiais cadastrados aqui de acordo com o que a gente vai passar agora, tá bom? Então, aqui nessa tela, ó, você consegue ver todos os materiais que eu tenho cadastrado. Aqui tem alguns materiais de exemplo aqui que a gente utiliza, tá? Então, papel sulfite, A4 75 gramas, A4 90 gramas, couché 115 fosco, tá? Aqui, pessoal, como que a gente faz para estar incluindo um novo material, tá? Vocês vão entender aqui como que funciona esse cadastro aqui dos materiais. Então, para eu incluir um novo material aqui, eu vou clicar aqui na opção de incluir e ele vai abrir a telinha de inclusão para mim, tá bom? Se eu clico na opção de alterar, ele abre a mesma tela, então eu vou usar esse material aqui, ó, papel sulfite, como exemplo para vocês entenderem. Então vou clicar aqui na opção de alterar. Então essa aqui é a tela de inclusão, tá? Então, quando vocês incluírem, ele vai abrir essa tela e vocês vão estar digitando, tá bom? Aqui é o código do material, né? Quando eu clico na opção de incluir aqui, pessoal, ó, quando eu clico nessa opção incluir, ele não me deixa fazer a alteração do código. Ele vem na sequência que eu incluí ali no meu sistema, tá? Então, isso vai ficar automático aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem cadastrar dessa forma, seguindo a sequência, porém, acontece muitas vezes do pessoal cadastrar os materiais, aí cadastrou todas as folhas de sulfite que ele acha que ele tem, a pessoa que está cadastrando. Aí ele pula para o toner, aí já vai lá para o código do 1 ao 5, aí depois vai para o 6, depois vai para o 7, 8, 9, 10, e aí quando chega lá no 55 ele lembra que opa, ainda tem uma folha de sulfite para cadastrar. E aí acaba ficando fora da sequência ali, né, dos papéis sulfite. Aí a pessoa fica do 1 até o 5 folha de sulfite, aí tem uma folha de sulfite lá no 103. Tá? Não está errado essa forma de cadastro, porém o pessoal fica ali na tela, né, fora de ordem, tem muita gente que não gosta. Quem preferir deixar na sequência uma sequência única para cada grupo de materiais, então vocês não utilizem essa opção de incluir. Utilizem essa opção aqui, ó, avulso. Por quê? Essa opção avulso ele me permite que eu digite o código do material. Tá bom? Maravilha, então. Tá? Então vamos só voltar aqui nesse material para vocês entenderem aqui todos os campos, tá? Então, como é que eu faço, usando a opção avulso, como é que eu faço para cadastrar o material aqui? Vocês podem utilizar aquela mesma regra que eu falei lá no cadastro de serviços, que é colocando o primeiro código aqui o primeiro dígito do código do material, colocando o código do grupo. Então, ó, 1001. Está começando com 1, eu sei que é sulfite, tá bom? Eu tenho aqui outros grupos cadastrados, né? Que são as impressoras e os toners. Então, se eu quiser cadastrar um toner aqui, eu não vou começar do 1. Eu vou começar do 3. 3001, tá? Então, nesse caso aqui, 1001 é sulfite. 1002 seria também um outro papel. 1003, um outro papel, tá bom? Então, vocês podem ir nessa ordem aí que a gente normalmente instrui para o pessoal para ficar mais organizadinho, tá bom? Então coloquei o código, aqui do lado eu vou colocar o pseudônimo, que é como se fosse um nome abreviado do material, né, sulfite. Posso colocar aqui, ó, sulfite A475, sei lá, né? Fica mais fácil para vocês entenderem. Aqui, se tiver um nome maior, né, um nome completo ali do material, você pode colocar nessa descrição aqui, certo? Aqui do lado eu seleciono o grupo ao qual esse material pertence, então eu sei que papel sulfite pertence ao grupo de papéis. Bom?
Maravilha. Aqui do lado nós temos algumas opções a mais aqui do cadastro de materiais. Aqui nesse tipo, eu informo, ó, se esse material ele é um material de estoque, né? É um material imobilizado, nesse caso aqui, estoque, são os materiais que vai estar tendo rotatividade aí no seu estoque, correto? Material imobilizado são materiais que não produzem, tá? Por exemplo, você tem computadores, você pode cadastrar seus computadores, você tem ventiladores, impressoras que não são de produção, vocês podem estar colocando ali, tá bom? E aqui se tiver algum outro tipo de material, né, pode ser também marcado com esse tipo outros aqui, tá bom? Maravilha, então vou deixar o sulfite como estoque aqui, né? Aqui embaixo nós temos algumas opções para vocês que vocês podem estar marcando, tá? Mesmo que você marcou essa opção de estoque aqui em cima, vocês podem marcar aqui embaixo que ele não vai controlar o estoque. Ele está disponível lá no estoque, mas ele não vai ser controlado, não vai dar baixa, entrada e saída, tá bom? Então tem essa opção aqui para não controle estoque. Aqui em cima eu informo se esse material está ativo ou não. Às vezes tem um material que vocês costumavam trabalhar e pararam de trabalhar com ele, vocês desmarcam aqui essa opção de ativo, tá? Então desmarcou a opção de ativo, ele não vai aparecer nas pesquisas de estoque, tá? Só que eu vou deixar aqui ativo porque a gente quer que ele apareça, tá bom? Então vou pular aqui a opção de não controle estoque. Aqui eu informo se esse é um material especial, tá? Essa opção aqui dos materiais especiais, ele tem as mesmas especificações dos serviços especiais, tá? Essa opção aqui seria para um material que você não faz normalmente, tá? Você pode marcar ele aqui como especial, tá? Você não quer deixar ele... Tem um material cadastrado no sistema que você vai utilizar para aqueles materiais que vocês não compram normalmente, não vendem normalmente, né? Eu não precisa ter um monte de materiais cadastrados no sistema, eu deixo só um como material especial aqui, tá bom? Maravilha, aqui embaixo eu tenho a opção para informar se esse material ele é utilizado em máquinas color, tá? No caso aqui, sulfite, ele é utilizado em máquina colorida. Venho aqui e marco ele, porque ele é utilizado em máquina colorida, tá bom? Aqui embaixo tem a opção de FSC, que é só para você informar se esse material ele foi, né, produzido lá pelo fabricante dele, com as opções de reflorestamento, né, que é aquele selinho de material de reflorestamento, né? Tá bom? Então você deixa marcado aqui se for, tá bom? Isso aqui serve somente para relatórios, tá? Maravilha. Aqui do lado nós temos as opções, essas opções aqui, ó, do lado são bem importantes para informar para o sistema como que é feita a compra, a estocagem e a saída desse material do estoque, tá, pessoal? Então, olha só, aqui nessa opção de compra, eu vou marcar como que esse material ele é comprado. Então, esse material aqui, o papel sulfite, ele é sempre comprado em caixa. Eu estou me baseando aqui, pessoal, com o papel sulfite A4, tá? Que ele já vem cortadinho lá, que já vem no tamanho A4 certinho. Algumas pessoas que compram papel sulfite no 66 por 96, aí já não colocaria aqui como caixa, colocaria como resma, né? Ele vem no pacote, né? Ou resma, ou pacote. Então aqui eu falo, ó, eu compro sempre em caixa. Aqui do lado, ó, tem uma outra opção. Eu vou falar o seguinte, esse aqui é a forma de estocagem desse material. E aqui é a quantidade dessa forma de estocagem que vem dentro da caixa. Então, dentro da caixa, eu sei que vem 10 resmas, ou 10 pacotes. Então, eu tenho uma caixa que eu compro, ele vem uma caixa fechada, e dentro dessa caixa, ele vem resmas, e são 10 resmas dentro dessa caixa, tá? E dentro da resma, dentro do pacote, aqui eu vou informar aqui do lado, quanto que vem dentro desse pacote aqui? Em cada pacote desse aqui, quantos vem? Vem 500 folhas, 500 unidades. Eu posso até colocar folhas aqui também, tá? Ele vem 500 folhas. E esse folhas aqui já é unidade de saída, como que ele sai para mim aqui do sistema, tá bom? Então, aqui é como eu compro, a quantidade como eu compro em caixa.
Esse 10 aqui é a quantidade que vem dentro da caixa, vem 10, e aqui é a unidade de... é a descrição de como ele é armazenado em resmas. Então vem 10 resmas dentro dessa caixa. E dentro de cada resma, ele vem 500 folhas, que eu defino aqui, que é a forma de saída, 500 folhas dentro dessa resma aqui, tá bom? Isso aqui é utilizado só para ele poder fazer alguns cálculos, tá? Fazer lá no inventário, né? Ele vai utilizar essa sequência aqui para poder fazer as contagens corretamente. Vocês vão entender mais para frente aí, tá bom? Então é bem importante essas opções aqui estarem bem certinhas para ele poder dar baixa certinho no estoque, tá? Aqui embaixo tem a opção de estoque mínimo, que seria qual que é o estoque mínimo desse material que eu posso deixar aqui no meu sistema, né? Porque ele vai sair em um relatório de estoque mínimo. Aqui eu vou colocar a quantidade, ó. Ele está contando aqui em unidade, ó. Essa é a unidade de saída aqui. Então, 15 folhas, não, eu vou falar aqui que eu quero, em cada caixa vem 5.000, vou falar aqui ó, que são 10.000 folhas. Então, o estoque mínimo, eu posso ter só 10.000 folhas, né? Que eu tenho que ter no meu estoque, quando eu tirar o relatório, quem tiver abaixo disso, ele vai me mostrar lá para eu poder comprar, tá bom? Uma pergunta que o pessoal sempre me faz, né? É se o sistema avisa quando o estoque está no mínimo ali, né? Chegou no mínimo, está próximo do mínimo. Não, o sistema não avisa. Tá? Você só vai conseguir ter essa informação tirando um relatório de estoque mesmo, tá bom? Mas o pessoal já fez essa solicitação aí, já temos chamado em aberto em relação a isso. Para o sistema poder me avisar, né? Baixei lá, ele já está me avisando lá para produção, sei lá, né? De forma que o material já chegou no mínimo do estoque lá. Bom? Aqui do lado é o mínimo para compra. Já estou definindo qual que é o mínimo que o meu responsável por compra vai poder fazer. Ah, ele não pode ficar comprando uma caixa, 2 caixas, né? Compra logo de 10 caixas, é o mínimo que ele pode comprar, tá bom? Então, você define já aqui quanto que ele pode comprar. Você vê que ele nem deixa eu alterar aqui o caixas, porque ele vem automaticamente pegando daqui da ordem de compra, da definição de compra aqui em cima, tá bom? Aqui se tiver uma porcentagem de ICMS já pré-definida, vocês já podem estar colocando ali, tá bom? É bem difícil, eu não vejo quase ninguém definir um ICMS específico, isso vai diretamente lá na nota de venda quando o pessoal faz, tá bom? Aqui você pode falar ó, quando foi o último inventário desse material, quando foi feita a última contagem desse material, você pode estar colocando aqui. Se não, o sistema vai preencher também automaticamente quando vocês incluírem um inventário ali no GCOP. Se vocês fizerem um inventário e não foi feito pelo GCOP, vocês podem estar colocando essa informação aqui nesse campo. Se não, o GCOP vai preencher quando tiver um inventário no GCOP. Tá bom? Maravilha, vamos... aqui do lado, ó, desse ladinho aqui, eu tenho um prazo de reposição, né? Prazo médio de reposição que vocês podem estar colocando aqui. Se vocês não colocarem, o sistema também vai pegar automaticamente a média dos últimos recebimentos de notas, tá? Que é feito a reposição desse material, tá bom? Aqui embaixo tem o preço médio desse material. Você pode estar pré-definindo, porém, o sistema também faz um cálculo médio de como foram as últimas compras desse material. Tá bom? Ele faz uma média aí de quais foram os valores. Tá? E ele traz a média aqui também da folha, quanto que custa a folha. Eu estou falando aqui que esse material, a média dele é R$120 a caixa, então ele está falando que a média aqui também é 2,4 centavos ali, 0,02, tá bom? Esse aqui é o preço médio desse material. Aqui embaixo nós temos uma opção de importância, né? De importância de material e de localização. Esse ABC aqui seria igual lá no cadastro de serviços, onde eu defino qual a importância desse material. A seria um material muito importante, B um material na média, C um material não tão importante. Esse nível de importância aqui seria também somente para relatórios, tá? Ele não vai... É como se fosse um grupo, né? Um agrupamento dos materiais somente para relatórios, para você saber quais materiais estão marcados como um nível de importância, um grau de importância maior do que outros materiais, tá bom? Aqui seria o campo de localização,
no estoque, onde no estoque está esse material. Às vezes vocês separam esse material lá no estoque como nas prateleiras, nos corredores, no estoque 1, no estoque 2. Então vocês podem estar abreviando, colocando algumas abreviações aqui para localizar esse material lá no estoque, tá bom? Maravilha. Aqui embaixo, se vocês quiserem estar colocando o código do fabricante, vocês podem estar colocando também, tá bom? Maravilha. Deixa eu só descer aqui o meu... Certo. Então, aqui do lado nós temos, aqui do lado do código fabricante, nós temos o código de despesa desse material e o código de centro de custo. Para que serve isso? Nós vimos no treinamento de cadastros as especificações de cadastro de despesas, né, de históricos e de centro de custo. Aqui então o que eu faço? Eu pré-defino qual que é o histórico que eu vou usar sempre que eu receber esse material, tá? Então eu posso estar colocando aqui, posso estar pré-definindo. Se você não pré-definir isso aqui, não tem problema. Na hora de fazer o recebimento, o sistema também me dá a possibilidade de estar incluindo essas opções lá, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu vou pré-definir que esse código de histórico aqui, ó, vou clicar no histórico, ver se tem compra aqui. Materiais. Ah, pronto, ó. Eu tenho um histórico aqui, ó, materiais de produção. Então, seleciono ele aqui. Então, estou falando que o histórico desse material é sempre materiais de produção. E o centro de custo vai ser sempre o departamento de produção, tá? Lembrando que os cadastros de centro de custo nós também vimos lá no treinamento de cadastros, tá bom? Então, seleciono ele aqui, ó. Então, já estou pré-definindo aqui que esse material ele vai sempre cair no histórico materiais de produção e o centro de custo é sempre o departamento de estoque aqui, tá bom? Aqui do lado temos a opção para você colocar uma fotinha, se você quiser, tirar foto dos materiais, deixa aqui do lado, tá? Só clicar nesse botãozinho aqui, ele salva aqui a foto do material. Maravilha? Aqui embaixo nós conseguimos informar para o sistema qual que é o rendimento desse material em cópias. Então aqui, o que eu vou fazer? Vocês têm uma média normalmente, né? Acho que na embalagem do material normalmente vem especificando uma média de quanto que rende esse material aí em cópias, né? Tá, então você pode estar pré-definindo aqui, tá bom? Aqui embaixo tem uma opção de código de barras, tá? Que seria para o sistema gerar uma numeração para código de barras desse material, tá bom? Então, ó, se eu clico aqui em cima nesse gerar, ó, ele traz aqui uma sequência aleatória ali do código de barras, tá bom? Aqui do lado eu posso também, ó, a gente cadastrou anteriormente, que eu mostrei para vocês, o cadastro de NCMs, né? Eu posso deixar ele cadastrado lá, porque lá eu tenho o cadastro do grupo inteiro, né, de materiais. Se eu quiser colocar o NCM específico de cada material aqui também no material, ele já vai pegar automaticamente. Se no material já tiver o NCM cadastrado, quando eu selecionar esse material lá na Danf, ele já pega esse NCM. Se ele não tiver cadastrado aqui, quando eu gerar a Danf lá, o sistema vai perguntar, ó, qual que é o NCM desse material? Aí você vai ter que informar, tá bom? Se vocês souberem qual que é o NCM do material específico, já pode deixar ele pré-cadastrado aqui, que fica mais fácil na hora de gerar a Danf, tá bom? Maravilha. Aqui do lado, ó, nós temos algumas informações. Isso aqui, na verdade, é só informativo mesmo. Isso aqui não serve para vocês alterarem, não. Aqui, por exemplo, ele está me mostrando a quantidade atual. Embaixo ele me mostra quantidade requisitada. Isso aqui é quanto que a quantidade atual, pessoal, é quanto que eu tenho desse material atualmente, tá bom? No estoque, o total de todos os estoques. Bom, eu tenho estoque 1, e eu tenho no meu estoque da loja, no estoque na matriz lá, estoque central. Então eu tenho essa quantidade desse material aqui, tem 149.778. Lembrando que isso aqui vai ser sempre a unidade de saída aqui, tá? Então ele tem 149.778 folhas, bom? Quantidade requisitada, isso aqui se alguém requisitou esse material, tá? Nós temos a opção de requisição, que é para poder dar baixa. Às vezes o pessoal, algumas empresas, como que elas funcionam? Elas têm um estoque separado e para poder retirar o material do estoque,
obrigatoriamente tem que ser feita uma requisição. Tem que estar abrindo uma requisição quando o pessoal vai pegar, e aí eles imprimem essa requisição, levam lá no estoque, o estoque fica fechado, tem uma pessoa responsável pelo estoque, e aí eles entregam a requisição para a pessoa e o material só sai do estoque quando essa pessoa atende a requisição e dá baixa lá no estoque. Tá bom? Então aqui, se esse material tiver alguma requisição que não foi atendida ainda, ele vai aparecer aqui, ó. Se eu clicar aqui nessa lupa, ele me mostra as requisições, quem foi que solicitou, se tem algum pedido específico para essa requisição, tá? Então é isso aqui. Aqui embaixo, ele faz um cálculo aqui da quantidade atual, menos a quantidade requisitada, ele mostra aqui a quantidade que vai ter depois dessa requisição. E aqui se tiver alguma coisa desse material em compras, olha só, que ele está falando que tem 50 mil desse material em compras. Ou seja, já tem pedido de compra lá desse material, já foi feito pedido de compra, só que se ele está aparecendo aqui é porque ainda não foi recebido. Tá? Então aqui embaixo ele mostra qual vai ser a quantidade prevista depois de atender a requisição e depois de comprar, né, de receber o material. Vai ficar com 199.778, tá? Então, basicamente aqui, esse é o cadastro do estoque, tá, pessoal? É bem importante o cadastro de estoque de vocês também, tá bem legalzinho, correto, bem certinho para poder dar baixa corretamente nos materiais, tá bom? Aqui em cima nós temos algumas opções que vocês podem estar utilizando. Por exemplo, nessa opção aqui de serviços, quando eu clico aqui, eu consigo verificar quais são os serviços que estão vinculados a esse material. Por que eu tenho que vincular os serviços ao material? A gente viu isso lá no cadastro de serviços, né? Eu vinculo o serviço ao material quando eu quero que toda vez que eu vender aquele serviço, ele dê baixa naquele material. Então, por exemplo, a impressão PB A4. Toda vez que eu vender uma impressão preto e branco A4, ele vai dar baixa em uma folha de sulfite A4. Tá? Então, depois que eu faço esse vínculo lá, o sistema vai dar baixa automaticamente. Tá? A gente vai ver essa questão do vínculo depois para vocês entenderem também. Tá bom? E olha só, aqui ele vai mostrar todos os serviços que estão vinculados a esse material, que baixa esse material no estoque. Tá bom? Então, vamos fechar aqui. Aqui do lado tem essa opção de consumo mensal. Essa opção de consumo mensal, clico nela aqui, ele vai me mostrar, é só ilustrativo também, tá? Só informativo. Ele vai me mostrar quanto desse material que eu baixei aí nos últimos meses, tá? Do ano específico. Então aqui eu coloco o ano e aqui eu coloco o mês, defino o mês aqui, ó. Vou colocar 2019 aqui, ó, não teve nada aqui nessa minha base de baixa ano passado. Tá? 2020 teve só um pouquinho aqui em abril, tá bom? Maravilha, é só informativo mesmo. Tá bom? Fechei. Opa. Aqui do lado do consumo mensal tem o gerar etiqueta, que é para gerar o código de barra. Aliás, gerar o código de barras, que é para gerar esse código aqui, tá? Aqui tem a opção de etiquetas, tá? Só que ela que seria gerar uma etiquetinha para esse material, para vocês estarem etiquetando. Porém, ainda está em desenvolvimento essa opção. Tá bom? Aqui do lado tem essa opção de por modelo, que seria informativo de rendimento por modelo de máquina. Tá? É somente um informativo, você que define. Você vai ter os modelos de máquinas cadastrados e você vai pré-definir qual que é o rendimento para cada modelo. Isso aí é só informativo também. Você pode estar incluindo essa opção no sistema aqui. Porém, ele está com uma falhazinha aqui na hora que a gente vai incluir, né? Ele traz aqui os modelos e ele não me deixa incluir os modelos das máquinas aqui. A gente viu isso no cadastro de máquinas que estava com essa falhazinha. Mas o departamento de desenvolvimento já está corrigindo, tá? Mas aqui vocês conseguem colocar o rendimento de cópias para cada modelo de máquinas, tá bom? Então, aqui do lado do modelo tem a opção da foto, que a gente viu para salvar aqui a fotinha desse material aqui no sistema, tá bom? Então, basicamente é isso aqui, a tela de cadastros, para você incluir, colocar todas as informações aqui do material no sistema, tá bom? Então é isso. Se tiverem alguma dúvida, pode estar mandando lá no chatzinho, já vou respondendo, tá bom? Então, vou fechar aqui a opção de inclusão desse material e vou explicar aqui os botõezinhos que tem aqui em cima, tá? Aqui temos as opções de incluir, alterar, excluir e esse avulso, né?
que eu tinha falado que é quando você quer incluir, você quer digitar o código do material. Tá bom? Então até aqui tá tudo certo. Aqui do lado tem as opções de materiais especiais, tá? Então aqui, ó, se você quiser fazer um cadastro de materiais especiais à parte, por exemplo, esses não são os materiais que estão no meu estoque. Eu quero incluir os materiais especiais, alguns materiais que eu não vendo normalmente. Eu faço esse cadastro aqui, incluo ele aqui. Tá bom? Aqui é a inclusão dos materiais especiais, bem simples. Clico em incluir. Ele traz a sequência ali e você coloca uma descrição desse material especial. Tá? Específico que ele vai ficar sempre salvo aqui nesse cadastro de materiais especiais, separado aqui do seu estoque. Tá bom? Como se fosse um cadastro de estoque, porém separado, tá? Então temos aqui as opções de incluir, alterar, excluir. Se atualizar é só para ele recarregar a tela, tá bom? E se quiser visualizar, ele traz aqui a descrição do material. Certo? Maravilha. Aqui do lado das opções de especiais tem opções de papéis. Essa opção de papéis aqui, pessoal, ela não é utilizada também, tá bom? Ela é um módulo que está em desenvolvimento para montagem de serviços lá e materiais, tá bom? Então, aqui do lado eu tenho os fornecedores. Aqui, o que serve esses fornecedores? Eu vou informar quais são os fornecedores que me vendem esse material, né? Ele trouxe aqui automaticamente os fornecedores que eu pré-defini no grupo, né? Então tenho lá os grupos, então ele trouxe já o que já está lá nos grupos. Mas se eu quiser incluir mais algum fornecedor aqui, é só clicar na opção incluir. Tá bom? A gente viu como é que fazia para definir os fornecedores no grupo de material. Certo? Trouxe lá os fornecedores que me vendem esse grupo de material. Aqui do lado nós temos as opções do depósito, que nós também já vimos, que é o cadastro dos depósitos que eu tenho aqui. Só que quando eu clico aqui, ó, clico no material e clico em depósito, ele me traz os depósitos que eu tenho, depósito da loja 1, estoque da loja 1, estoque da loja 2, e ele me traz a quantidade que eu tenho desse material aqui no estoque. Tá? Então eu tenho 149.778. E na loja 2 eu não tenho nada desse material. Tá bom? Então ele traz aqui a opção, certo? Aqui nessa opção de incluir alterar é para incluir mais estoques aqui, tá? Que não é o caso. Tá bom? Então cliquei no depósito aqui, vi a quantidade que tem desse material, apesar dele também mostrar aqui, ó, tá vendo? Nessa tela aqui, ele mostra o atual. Esse atual é a quantidade que eu tenho desse material nesse momento aqui no estoque. Tá? Porém, ele está mostrando aqui o geralzão. Se eu tivesse aqui uma quantidade no depósito, no estoque 1 e no estoque 2, aqui ele me mostraria o total. Se eu quiser ver separadamente, tenho que clicar aqui em cima nessa opção de depósitos, tá? Maravilha. Aquelas opções que eu tinha mostrado para vocês aqui na tela de alterar, ó, vou clicar de novo aqui para vocês verem, que estão aqui do lado, ó, quantidade atual, requisitada, disponível em compras e tal, elas também estão nessa tela aqui, ó. Ela está aqui, ó. Quantidade atual, quantidade requisitada, quanto que vai ficar, quantidade que eu tenho em compras e a prevista, quanto que eu vou ter depois de receber e dar baixa nesse requisito aqui. Bom? Só que o que eu tenho nesse momento é isso aqui no meu estoque. De todos os meus estoques, na verdade, tá? Maravilha. Então, passamos aqui do depósito, nós temos a opção de transferência. O que é essa opção de transferência? Isso aí para as empresas que têm mais de um depósito, mais de um estoque, é muito bom, porque vocês fazem um recebimento de um estoque específico e faz a transferência de material de um depósito para o outro. Quem tem duas lojas físicas e tem material em uma loja e na outra está acabando, você consegue transferir de uma loja para a outra. Tá? Então, para fazer a transferência, ó, eu clico aqui nessa opção de transferência. Então, eu vou até transferir aqui, ó, esse papel sulfite. Ó, deixa eu olhar aqui de novo no depósito. Ó, ele está mostrando que na loja 2 não tem nada, tá? Eu vou acrescentar um pouquinho ali. Então, vamos fazer aqui uma transferência para vocês verem. Clico em transferência. Ó, ele mostra que eu não tive nenhuma transferência desse material ainda. Vou incluir uma transferência. Quantidade. Quanto que eu vou transferir desse material para o outro? Então, eu vou falar... Uma caixa são 5.000. Então, eu vou transferir aqui 20.000. Pronto. O motivo
acrescentar, não, estoque com pouca quantidade. Pronto. Aqui em cima eu tenho que falar de onde que ele, qual que é a origem desse material, de onde que ele está saindo e para onde que ele vai, tá? Então eu venho aqui, clico no origem, clico nessa lupinha e falo, ó, ele saiu do estoque 1, pronto, tá aqui, e ele foi para o estoque 0, não, ele foi para o estoque 2, pronto. Estoque 2 com pouca quantidade. Pronto, cliquei em confirmar. Confirma essa transferência? Sim, confirma a transferência. Então ele já apareceu aqui, a transferência desse material, marca o dia, saiu do estoque 1, entrou no estoque 2 e a quantidade aqui, certo? Fechei essa tela, ó, ele continua com a mesma quantidade aqui, por quê? Porque ele não saiu de nenhum estoque, ele só mudou de um estoque para o outro. Se eu clicar aqui agora em estoque, depósitos, ele mostra aqui, ó, que agora eu tenho 20 mil no estoque 2 e 129 mil no estoque 1, certo? Maravilha. Então essa opção de transferência aqui também é bem útil, tá? Para vocês estarem fazendo essa movimentação de material aí do estoque, certo? Essa opção aqui do lado, Cardex, ela serve para você visualizar movimentações desse material no estoque. Então, tudo que vocês fazem de movimentação desse material, transferência, entrada de material porque vocês compraram, saída de material porque foi produzido alguma coisa, ele vai estar tudo identificado aqui no Cardex. Então, você consegue ver aqui, por que está com tanta baixa? Você consegue entrar nesse Cardex aqui e ver desse material especificamente. Ó, vou clicar aqui para vocês verem. Cliquei aqui no Cardex, olha só, ele mostra para mim toda a movimentação. E aqui temos movimentação de hoje, ó, dia 6/5. Aqui, ó, dia 6/5. Aqui embaixo tem uma legenda aqui para vocês entenderem direitinho. Então, olha só. Então, aqui dia 6, ele mostra aqui que foi o depósito 2, estoque 2. Foi uma entrada. Não tem nenhum documento vinculado a isso, não tem nenhum pedido vinculado a ele, tá? Então, entrou no estoque 2. Esse tipo aqui é T. T é o quê? Ó, tipo T, transferência, tá vendo? Entrou por transferência. E esse CF aqui, CF é cliente, fornecedor ou interno. Ele está com F aqui de fornecedor. Na verdade não, aqui ele está erradinho aqui, vou até anotar que tinha que estar como interno aqui, que foi feita uma transferência. Tá? Maravilha, aqui ele não mostra aqui o nome de fornecedor ou cliente, porque não teve mesmo, né? Se tivesse, ó, tá vendo aqui embaixo, estaria com o nome do fornecedor, que foi compra, tá? Aqui ele mostra a quantidade, o preço unitário que está lá na média do sistema, né? E qual que é o valor dessa transferência aqui, desses 20.400 reais. Certo? Então, aqui embaixo ele mostra aqui a observação, ó, estoque com pouca quantidade. Então, aqui em cima ele mostra que entrou no estoque 2, porém saiu do estoque 1. Tá? Ó, teve a saída do estoque 1 e a entrada no estoque 2. Então, ele mostra tudo aqui na mesma tela. Se eu quiser ver só de um depósito específico, ó, vou aqui no 2. Ó. O 2 teve movimento ontem e hoje só. Ontem teve um zero aqui de 120 reais, ó, inclusão no depósito. Tá? E se eu quiser ver aqui o depósito 1, ele mostra todas as movimentações desse material no depósito 1. Ó. Então ele mostra que comprou, tá vendo? Ó? Aqui ele mostra que teve saída, teve compra, teve toda a movimentação desse material. Teve cotação, olha aqui também, ó, ele mostra que teve só a cotação desse material, foi feita só uma cotação, não teve compra nem nada. Tá bom? Se eu quiser ver somente entradas e saídas, consigo filtrar aqui em cima por entrada e saída. Ó. Aqui eu consigo colocar num período específico também, ó, só de 1/4 em diante de 2020, tá vendo? Opa, deu um errinho aqui na data. Eita, fechou. Deixa eu abrir de novo ele aqui. Vou colocar minha senha. Pronto, voltei aqui para o estoque, materiais.
Então a gente está aqui no Cardex, né? Então você consegue visualizar, se quiser filtrar aqui pela entrada ou saída, pelo tipo, pelo CUF aqui, sempre se baseando aqui pela legenda, tá? Maravilha. Então isso aqui é o Cardex dos materiais, ou seja, a movimentação de um material específico, tá bom? Aqui do lado nós temos o histórico, é só informativo também, ó. Estou selecionando aqui o material papel sulfite, clico aqui no histórico, ele me traz aqui a data do último pedido de compra, qual o valor, quem foi o fornecedor, tá? E aqui a última entrada é o último recebimento de nota, quando que foi, tá vendo? Ele mostra aqui que foi Suzano Papéis e tal, aqui ele mostra que teve um pedido de compra, não quer dizer que a compra foi por esse. O último pedido de compra foi para essa empresa aqui, só que o último recebimento foi essa daqui, tá bom? Aqui embaixo mostra a última saída, não teve nenhuma saída ainda desse material. É só informativo, a gente não consegue alterar, tá bom? Maravilha. Passamos aqui do histórico, temos um campo de informações da máquina. Esse aqui é para informações se o material que vocês estão verificando aqui na tela é uma máquina, tá? É uma máquina de locação, aquilo que a gente tinha falado. Então, se eu clico aqui, ó, ele traz as informações, só que aqui é papel, ele não vai trazer, tá? Você não vai conseguir informar. Então, se por exemplo, deixa eu ver se eu tenho uma máquina aqui cadastrada Epson. Ó, tenho. Não tenho. Se eu tivesse uma máquina cadastrada aqui, e eu poderia definir as informações dessa máquina aqui por essa opção. Certo? Maravilha, aqui do lado nós temos relatórios de movimento de estoque. Então aqui eu vou clicar nesse movimento de estoque aqui, ó. Ele traz aqui um filtro para eu visualizar toda a movimentação do meu estoque. Então vou colocar aqui, ó, de 1/5 até 31/5 de 2020. Aqui eu falo, eu quero todos os depósitos, todos os grupos de 1 até 999 e todos os códigos de serviço também, tá? Vou confirmar na tela. Ele vai trazer aqui para mim uma listagem de movimentação do meu estoque. Meu estoque não teve muita movimentação, porque é um estoque de treinamento mesmo, tá? Então ele mostra aqui, ó, nesse período, o único material que teve movimentação foi o papel sulfite, entrou 20 mil e teve de saída 70 mil. Isso aqui seria o saldo atual, tá? Mas ele está pegando de qual depósito? De todos os depósitos, todos os grupos, tá? Esses 20 mil que entrou aqui, entrou no grupo 2, no depósito 2, tá? Então aqui o legal é você sempre filtrarem aqui pelo depósito, ó. Então, por exemplo, do 1 ao 1, vou filtrar lá, ele vai trazer só a movimentação do estoque 1. Tá bom? Não teve nenhuma movimentação aqui de entrada nesse período, só teve de saída, ou seja, esse material ele tinha sido comprado antes disso, antes do mês 5, tá? A entrada provavelmente foi no mês 4, mês 3, mês 2, por isso que ele mostrou aqui, tá bom? Porque eu tirei aqui o período de 1/5 até 31/5, certo? O saldo atual desse material é esse aqui de 149 mil, tá bom? Então você consegue ver a movimentação do estoque aqui por esse relatório, tá? Aqui tem uma opção de outros relatórios, tá? Relatórios de materiais. Então clico aqui nessa opção, ele traz aqui algumas opções bem legais para vocês estarem visualizando aqui, ó, tá? Aqui embaixo nessa opção relatório, ó, clico aqui, ele abre aqui algumas opções, ó. Então tem o catálogo simplificado, tem o catálogo detalhado de materiais, então ele vai te dar um catálogo de todos os materiais. Aqui eu consigo ver quais são os materiais que estão no estoque crítico, né? Os materiais que eu marquei lá, o estoque mínimo lá, e quando eu tiro esse relatório aqui, ele me mostra quais são os materiais que estão dentro daquele estoque mínimo. Tá? Consigo ver o mapa do estoque, consigo ver a valorização do meu estoque atual aqui, ó, tirando por aqui, por essa opção. Ver quanto é que está valendo o meu estoque nesse momento. Consigo tirar uma movimentação de estoque em Excel, um catálogo também em Excel, que seria uma relação de todos os meus materiais, certo? E aqui tem posição de estoque também, planilha, que seria em Excel também, tá bom? E uma planilha contábil aqui, algumas pessoas utilizam essa opção aqui para mandar para o contador, né? Os materiais, a quantidade que tenho de materiais lá no meu estoque. Então usam essa opção aqui em Excel. Alguns contadores solicitam, tá? E aí eu posso fazer os filtros específicos aqui. Eu quero tirar somente do grupo tal, somente do código tal. Eu posso colocar os filtros para eu tirar o relatório que eu selecionei ali em cima
de acordo com a minha necessidade. Posso filtrar aqui embaixo também do depósito 1 até o depósito 1, ou então de todos os depósitos, né? Depósito 1 até o 999, certo? Tem a opção aqui em cima para listar últimas compras, listar o código do fabricante, se vocês quiserem, né? Listar últimas cotações, aí fica de acordo com a necessidade do relatório de vocês. Todas essas opções de relatórios aqui estão aqui nessa opção relatório de materiais, certo? Maravilha, então. Bom, pessoal, basicamente o cadastro de materiais é isso aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação aos materiais, vocês podem estar me mandando mensagem ali no chatzinho, tá? Pessoal que está começando a implementar o estoque, tem que ter o cadastro de materiais funcionando direitinho, então qualquer dúvida na hora de cadastrar os materiais, entre em contato com a gente que a gente auxilia vocês direitinho, tá bom? Assistam os vídeos e aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente auxilia, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo módulo aqui, para a próxima opção do cadastro, né? Que nós vamos agora para cotações de materiais. Então nós já cadastramos os depósitos, os grupos e os materiais, agora a gente vai fazer as cotações, que é para verificar os preços com os nossos fornecedores, tá? Então existem duas opções ali de cotação. Tem essa cotação padrão, que nós estamos vendo aqui embaixo, e as cotações unitárias, tá? Basicamente, a cotação padrão você inclui para você solicitar os preços de materiais específicos para vários fornecedores. Então você pega lá o grupo de materiais papéis e você vai enviar uma cotação, você quer saber o preço de todos os papéis para todos os fornecedores de papéis que você tem. Então você vai usar essa opção de cotações padrão. Essa outra cotação que está aqui, que seria a cotação simples, ela é utilizada quando você já entrou em contato com um fornecedor, você ligou para um fornecedor específico ou mandou e-mail, né? E ele te passou informações de um ou dois materiais específicos. Então você inclui direto ali nas cotações, certo? Então vamos fazer aqui uma cotação padrão para vocês entenderem. Então vamos clicar aqui em cotação padrão. Ele abre essa telinha aqui com todas as minhas cotações que eu vou ter. Então o que eu vou fazer? Vou clicar nessa opção aqui de incluir, para incluir uma nova cotação padrão. Ele traz aqui a sequência, que eu já tive duas, essa é a terceira, né? Vou colocar aqui, eu quero uma cotação, vou colocar o título como papéis. Então, salvei aqui os papéis. Então, eu sei aqui que eu tenho cotação de papéis, a cotação padrão. Depois que eu informei aqui o título da cotação, eu tenho que informar quais são os fornecedores que eu vou enviar essa cotação. Então, clico aqui nessa opção de fornecedores. Cliquei em fornecedores aqui, ó, ele traz todos os fornecedores que estão dentro dessa cotação. Aí eu posso vir aqui em simplesmente incluir fornecedor por fornecedor. Aí só que aqui no meu vai aparecer todos os meus fornecedores cadastrados para eu selecionar, tá? Eu posso selecionar um a um aqui normalmente, né? Clicando nessa opção aqui selecionar, ó. Ele pergunta: quer realmente incluir Papéis Brasil Limitada nesta cotação padrão? Coloco sim. Ele pergunta aqui qual que é o vendedor, eu vou colocar aqui o Marcelo. Posso definir aqui uma validade para essa cotação, tá? Se eu não definir, ele vai manter ali sem data de validade, certo? Então também ao invés de eu clicar um a um aqui, porque lá nos meus fornecedores tem um monte cadastrado, eu posso pegar só pelo grupo e falar, ó, vou clicar aqui nessa opção, selecionar a partir do grupo. Ele lista para mim somente... ele traz ali os grupos de materiais, né? E aí eu clico aqui, eu posso clicar em fornecedores. Cliquei lá em selecionar, ele traz aqui os fornecedores desse grupo. Vou falar, eu quero incluir o Suzano Papéis. Selecionar. Quero realmente incluir o Suzano Papéis nesta cotação? Sim. E ele abre para eu colocar o vendedor ali, eu vou falar que é o João. Tá? Salvei, não coloquei validade também. Então, nessa cotação, ó, eu já defini que eu tenho dois fornecedores. Ó. Se eu fechar, ele volta aqui para minha cotação. Quando eu clico aqui nos fornecedores de novo, ele traz me falando que eu tenho esses dois fornecedores para essa cotação de material. Tá bom? Aí, próximo passo seria o quê? Eu enviar para esses fornecedores
o meu formulário, né, de cotação. Só que quando eu vou clicar aqui nessa opção de formulário, ele não vai trazer nada porque eu não coloquei ainda quais são os itens que eu quero cotar. Então eu vou fechar aqui, volto na tela anterior e clico aqui em itens. Cliquei em itens, ele abre aqui todos os itens que eu tenho dentro dessa cotação de papéis. Eu só coloquei o título papéis, né? Eu não defini os materiais. Agora eu vou incluir. Clico aqui em incluir, ele traz todos os meus materiais. Aí eu vou falar, eu quero só do grupo 1, que são papéis, né? Coloquei aqui do lado. Se eu quiser filtrar por grupo, né? Se eu não quiser, eu deixo em 0 mesmo, ele traz todos os meus materiais aqui. Então, eu vou pegar aqui este 75 gramas, vou selecionar. Ó, eu quero uma cotação de 30 caixas. Quero incluir o produto nesta cotação padrão? Sim. Olha só, ele fala aqui, ó, quantas? 30, e aqui ele fala a embalagem de caixa com 10 resmas com 500 unidades. É isso aqui, tá vendo? De acordo com o que está lá no cadastro do material, né? Por isso que a gente tem que cadastrar lá certinho. Então eu quero 30 caixas com 10 resmas dentro, com 10 pacotes, né? Vocês podem colocar pacote no lugar de resma. Algumas pessoas chamam de resma, outras de pacote, né? 30 caixas com 10 resmas e 500 unidades. Então aqui eu já defini. Ah, legal, vou colocar mais um material aqui. Venho aqui no sulfite A3, 75 gramas. Selecionei. Eu quero 15. Pronto, olha só, aqui nessa cotação ele não apareceu como que é a embalagem. Por quê? Lá no material 1003 não está definido. Eu vou colocar para vocês verem lá. Vou vir aqui no material. É esse 1003 aqui. Vem em alterar. Aí aqui, ó, opa, tem que colocar lá em cima. Eu coloco aqui sulfite A3. Aqui eu falo que, ó, não é pacote, é caixa. Aqui eu falo que tem 10 também. Resmas e 500 folhas. Mesma coisa da folha de sulfite. Quando eu voltar lá na cotação agora, cotação padrão, itens. Ó, ele já preencheu aqui para mim, ó. Então são 15 caixas com 10 resmas e com 500 folhas, certo? Então vamos supor que eu quero cotar só esses dois materiais aí com os meus fornecedores. Então já tem aqui a cotação de papéis, isso aí vai ficar, essa cotação vai ficar fixa aqui, vai ficar salva, tá? Então eu vou lá nos meus fornecedores e envio para eles, gero o formulário aqui, ó. Vou gerar um formuláriozinho, clico nessa opção de formulário. E ó, posso visualizar aqui na tela para vocês verem. Ele traz aqui um formulário preenchido para vocês estarem encaminhando aí para o seu fornecedor. É bom, ali em cima sai os dados do fornecedor, né? Ó, telefone e tal, e-mail também, sai tudo ali do usuário, do fornecedor. E aqui embaixo sai para ele preencher. Aqui ó, ele vai colocar qual que é o valor, o preço unitário, qual que é a condição de pagamento, qual que é o preço à vista, né? Aqui o preço unitário de cada um, condição de pagamento. Isso aqui, se o preço à vista fica tanto e a prazo fica tanto. Ele pode colocar aqui, né? Para vocês especificamente, para você preencher no seu sistema depois. Então você vai fazer o seguinte, aqui você vai gerar um PDF, vai mandar imprimir, gerar em PDF e vai estar enviando aí para o seu fornecedor, certo? Por enquanto, o GCOP ele ainda não envia automaticamente as cotações para os fornecedores, tá? Mas já solicitaram isso também, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão ter que gerar o PDF e estar encaminhando para os seus fornecedores por e-mail, certo? Então, você vai fazer isso aqui, cada fornecedor vai clicar lá e vai pedir para enviar ali para cada fornecedor, certo? Fez essa opção de enviar para o seu fornecedor. Deixa eu fechar aqui. Fechei também. Enviei lá todas as minhas cotações para todos os meus fornecedores. O que eu vou fazer? Eu vou esperar o meu fornecedor retornar para mim, né? Eles vão preencher lá o meu PDFzinho, vão fazer lá o preenchimento e vão estar enviando para mim com os valores, data de entrega, tudo certinho.
Quando eles retornarem, nós vamos digitar os preços. Como é que eu vou fazer para digitar os preços? Eu clico aqui em fornecedor. E aí eu vou clicar nessa opção aqui, ó, digitar preços. Vou digitar os preços dos papéis que a Brasil Papéis me enviou. Então a Brasil Papéis falou que o preço unitário ali de cada caixa é 120. Opa, vou clicar aqui em cima, tá? Preço. O preço a prazo vai ser R$ 135 cada caixa da folha de sulfite. A condição de pagamento aqui é 10 dias corridos, vou colocar aqui, ó, 10 dias corridos. O preço à vista, ele falou que ele me faz por 125 cada uma, ele vai me entregar. E o prazo de entrega são 5 dias. Pronto. Aí vou ter que preencher com todas as informações que ele me passou, tá? Aí aqui a folha de sulfite foi R$ 150 a caixa, a condição de pagamento também 10 dias corridos e preço à vista ele fez por 145 para entregar e o prazo são 5 dias também. Pronto. Faço essa opção aqui para todos os meus fornecedores. Então, ó, fiz aqui, ele me respondeu, né, um fornecedor. Quando o próximo responder, eu venho aqui também e falo, ó, o preço da Suzano Papéis para 30 caixas. Clico aqui no preço. Preço a prazo 135 à vista. Condição de pagamento somente à vista. Ele colocou que é 135 também, se for à vista. E entrega, né? E 5 dias. 3 dias, esse aqui é mais rápido. Paga mais caro, recebe mais rápido. Aí eu vou colocar o valor de todos, né? Ligo aqui no preço. Vou colocar lá 140. Também à vista. 140, não tem alteração, né? E 3 dias. Pronto. Já coloquei lá todos os valores das minhas cotações. Então você vai esperar todos os seus fornecedores responderem e você vai preencher com o preço de cada fornecedor. Tá bom? Coloquei lá os preços de todos os meus fornecedores. Eu vou emitir o mapa das cotações. Então fecho aqui, ó. Volto aqui na tela de cotações padrão e clico aqui nessa opção mapa de cotações. Quando eu clico nessa opção mapa de cotações, ele pergunta aqui, tem um modelo completo e sim ou não, né? Vou colocar o sim para vocês verem, o modelo completinho. Então ele traz aqui na tela para mim, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ele traz aqui na tela para mim um mapa, né, das minhas cotações, das informações de todos os fornecedores com todos os preços. Então olha só, aqui ele traz Brasil Papéis, todos os materiais, e Suzano Papéis, todos os materiais também. Ó. Então aqui, ó, sulfite, ele trouxe aqui, tá, os preços, tanto da Suzano e tanto da Brasil Papéis. Então, ó, o preço de cada uma, R$ 135, à vista aqui, ó, 125, aqui o valor total, tá? O valor total a prazo e o valor total à vista. Como é que fica? Ó, esse aqui tá mais em conta, tá? Então eu consigo ver todos os valores aqui de todos os fornecedores, tá? Então esse aqui é o mapa das cotações para você ver ali todos os materiais, os valores de todos os fornecedores, tá bom? Maravilha. Depois que eu emitir esse mapa das cotações, é só para poder visualizar, tá? Porque para eu poder ver aí como é que estão. Posso tirar um resumo aqui também das minhas cotações. Clico aqui na opção de resumos, para eu poder definir, e é por essa tela de resumo das cotações que eu vou fechar com algum fornecedor. Então eu vi ali, né? Olha só, ele está me mostrando ali, ele está marcando ali quais são os melhores valores, melhor preço à vista e o melhor preço a prazo. Tá? Você viu que ele está verdinho ali no melhor à vista, que saiu aquele de R$ 125, que é Papéis Brasil, tá vendo aqui, ó? Até agora que eu vi, tá escrito Papéis aqui. Papéis Brasil, R$ 125 para o preço à vista. E o preço a prazo tá a Suzano. A Suzano tá saindo R$ 140 a prazo. Tá? Então, o sistema consegue me informar aqui. E por essa tela, pessoal, por essa mesma tela aqui, é onde eu vou poder
fechar o pedido. Eu vou definir com o meu fornecedor, vou definir qual foi o fornecedor que eu aceitei ele, que eu vou utilizar com ele, né? Vou fechar, vou comprar com ele. Então o que eu faço? Eu venho nessa opção aqui e faço fechar pedido, tá bom? Então, por exemplo, olha só, eu clico aqui, eu vou fechar com esse aqui, Suzano Papéis, que ele vai fazer a prazo para mim e ficou por R$ 140. Então, isso aqui, vou clicar nele, 140. E aí vou fechar o pedido. Você vai fechar o pedido de compra? Sim. Vai criar um novo pedido? É assim, o que ele está te perguntando? Você já tem pedidos de compra lá na sua tela de pedidos. Você vai criar um novo ou você vai incluir nenhum que já existe? Se eu não for criar um novo, vou incluir nenhum que já existe, eu coloco não. Ele abre aqui para eu pesquisar todos os meus pedidos de compra para eu poder selecionar o que eu quero incluir. Tá? Pedido de compra. Só que eu não selecionei nenhum porque eu vou criar um novo. Então, vou clicar aqui e vou fechar o pedido. Vai fechar? Vou. Vai criar um novo? Sim. Aqui ele me perguntou qual que é a loja que eu vou fechar um novo pedido de compra. É a loja 1. Tá? Selecionar. E ele traz uma telinha aqui para eu preencher. Tá? Quantidade é 15. Isso, aqui traz o valor, se eu alterei o valor lá com ele, né? Preço unitário R$ 140, vai ficar esse aqui o valor total, 2.100, tá? Condição de pagamento já está tudo lá que eu já tinha definido, ó. Prazo de entrega, tá? Que era o que a gente já tinha pré-definido lá na cotação, tá? Então aqui eu só posso confirmar e se tiver alguma alteração eu posso fazer aqui também. Confirma. Se eu fechar ali, ó, fechei. Se eu vier aqui na minha opção de compras, ele vai me mostrar que eu tenho um pedido aqui, ó, para a Suzano Papéis, no valor de R$ 1.215. Se eu clicar nos itens, olha, ele trouxe aqui só o papel sulfite A3. Ah, mas cadê aliás, o A4? Cadê o A3? Eu não fechei o A3. Então eu volto lá na minha cotação padrão, venho aqui nos meus resumo de cotações, tenho aqui as minhas cotações e eu vou falar, opa, qual foi o que eu fechei? O A3. Deixa eu ver aqui uma coisinha, eu fechei lá qual foi o material. Compras, itens, eu fechei papel sulfite A4, 75 gramas. Ah não, desculpa, é esse aqui de cima, 2.100, eu estava vendo de baixo aqui. 2.100 itens, eu fechei o A3 só, né, ó, tá aqui 2.100, eu tenho que fechar o A4, olha aqui a sequência aqui, tá, esse aqui é do dia 27, do dia 6 é hoje, tá, e aqui ele mostra se ele está liberado ou não, então se não está liberado é porque eu ainda não aprovei lá, só gerei o pedido de compra e vou enviar para o meu fornecedor depois, tá, então vou lá aprovar o A4 também, cotação padrão. Volto aqui no mapa, vou pegar o A4 aqui, qual que é o que está mais barato. Como eu comprei com a Suzano, eu vou ter que enviar esse aqui para a Suzano, né? 135 também. Mesmo valor. Vou fechar o pedido, sim. Criar um novo pedido? Não. Aí ele abre ali para eu selecionar, é esse mesmo. Quantidade 30, 4.500, à vista, entrega... Quando eu aprovei com ele, eu combinei com ele que ele ia dar um prazo. Então eu posso vir aqui e falar 10 dias corridos também. Pronto. Já fechei. Então já aceitei ali aquela cotação. Então lá no meu pedido de compras, olha, ele já gerou ali, colocou o material. Olha, tem os dois aqui dentro que eu já tinha cotado com eles. Tá bom? Então, basicamente as minhas cotações estão prontas. Essa foi a minha cotação padrão, né? Que eu mando lá para todos os meus fornecedores. Bom, pessoal, então essa é a opção de cotação padrão. A opção de cotações normal aqui, a cotação única, né, que a gente vai chamar assim, é para quando eu entro em contato por telefone com o meu fornecedor e falo, quanto que tá a folha de sulfite, a caixa da folha de sulfite? A4. Você faz para mim, se eu comprar 10 caixas, você me entrega em quantos dias e quanto que fica? Aí ele me fala o valor, aí eu posso vir aqui e incluir depois manualmente,
em vez de eu fazer uma cotação padrão para deixar salva, tá? Então eu clico aqui em cotações, ele pergunta qual foi o papel. Ah, eu acabei de perguntar para eles o sulfite. Clico aqui. Ele fala que já teve uma cotação de sulfite, tá vendo? Ó? Ah, vou incluir aqui que teve mais uma. Incluir aqui. Falei com ele hoje. Foi com a Papéis Brasil. Contato foi o Marcos. Quantidade foram 10 caixas. O Marcos falou que faz para mim por R$120. Opa, R$120. Condição de pagamento? Ele falou só se for à vista. Pronto, não teve desconto. Esse aqui é a condição de pagamento à vista, né, que é o mesmo, R$120. A validade, ele falou, ó, só vou vender esse preço para você em 10 dias. Então eu coloco ali, ó, que tem validade de 10 dias. O prazo de entrega são 5 dias, tá? Então eu deixo ali salvo a cotação também, certo? Então eu sei que eu tenho ali a cotação desse material. Eu posso vir aqui também nessa tela, então essa aqui é a cotação 2, né? Eu posso vir aqui nessa tela e fazer a mesma coisa que eu fiz lá no cotação padrão. Eu posso vir aqui também, ó. Aqui eu consigo visualizar qual que é o melhor preço, ó. O sistema me mostra aqui que é o de R$100, ó, R$120. Tá vendo? Tanto a prazo quanto à vista aqui. É que aqui na verdade eu coloquei a prazo e a vista, né? Mas é o preço, é o único preço aqui. Seria o de à vista. E aí aqui eu também consigo fechar o pedido também. Quando eu clico em fechar, ele pergunta se vou abrir um novo pedido, sim. E aí seria um pedido de compra para essa empresa. Vem ali o Marcos, quem solicitou foi o Wilton. Ele vem com tudo para eu poder fazer um novo pedido de compra, tá? Trouxe ali a quantidade, tudo certinho, é só salvar. Prontinho. Gerei ali um pedido de compra a partir de uma cotação que eu incluí aqui manualmente, tá? Quando eu entro em contato ali com o meu fornecedor, certo? Se eu olhar lá nos meus pedidos de compra, tem ali um pedido de compra aberto para Suzano e um pedido de compra aberto para Papéis Brasil, certo? Bom, basicamente as duas opções de cotação são essas, né? Então as cotações é quando você entra em contato com seus fornecedores para verificar os preços, tá bom? A gente vai entrar, na verdade nós vamos finalizar por aqui, nessa opção a primeira aula do treinamento de estoque de hoje, que vamos parar aqui nas cotações. Amanhã, na próxima aula, nós vamos ver o restante, que seriam as compras de materiais, recebimento de notas, requisições de materiais e inventário, tá bom? Então, vamos finalizando por aqui essa primeira aula do treinamento aí de estoques. Obrigado pela atenção de todos, obrigado pelo comparecimento e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado.